Ok, muito boa noite. Aqui estamos nós mais uma vez para um tempo de devocional juntos. Seja muito bem-vindo, todos vocês nessa noite de quarta-feira. Nós estamos fazendo no mês de janeiro, nas quartas-feiras à noite, as devocionais. Mas semana que vem já volta o culto novamente na quarta e terça-feira volta as devocionais na terça, culto na quarta e no domingo. Devocional de manhã na terça-feira de manhã, culto na quarta noite e domingo de manhã, e também evangelismo na sexta-feira, meio-dia. Nós já estamos no mês de janeiro todo, na semana passada nós não fizemos evangelismo por causa da chuva, mas pela graça de Deus, sexta-feira agora estaremos na Praça 7, ao meio-dia, compartilhando o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Ok, se você pode comigo, 5 a 10 minutinhos, não mais do que isso, nessa noite, abre sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 13, para cada um de nós, e é muito importante nós conhecermos o contexto de cada texto da Palavra de Deus. E aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 13, é interessante porque Paulo, ele estava sendo acusado pelos judaizantes de perseguir os cristãos, perseguir aqueles que seguiam a Jesus Cristo. Então, onde ele ia pregando o evangelho, vinham os judaizantes pregando atrás, falando contra Paulo. E Paulo tomou uma decisão. Ele fala aqui, e é tão importante para nós entendermos esse versículo, porque aplica a nossas vidas, a cada um de nós, nessa noite de quarta-feira. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13, Paulo fala o seguinte, como resposta para aqueles que estavam acusando, para aqueles que estavam falando do passado dele, de perseguir os cristãos. Paulo fala o seguinte, versículo 13 de Filipenses capítulo 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Olha que decisão do apóstolo Paulo. Ele disse, uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as que adiante de mim estão. Sabe, amados irmãos, a praticidade da palavra de Deus nos faz andar para frente e sempre. É tão importante o agora, hoje e agora, nas nossas vidas. O nosso passado já passou, não tem como nós voltarmos no passado. O problema é que, muitas vezes, nós nos regredimos ao tentar trazer o passado para o dia de hoje, ou para o nosso futuro. Deus nos chama a viver o hoje e agora intensamente com Ele, com os nossos olhos, na eternidade. Na eternidade, porque nós fomos salvos pela graça de Deus e temos a garantia de vida eterna. Deus não lembra mais dos nossos erros e do nosso passado. Ele disse em Hebreus capítulo 8, versículo 12, dos seus pecados não lembro mais. É o mesmo texto que ele disse em Isaías 43, versículo 25, dos seus pecados não lembro mais. Se decidirmos viver no passado, escolheremos a escuridão que exclui Deus, e isto pode ser um caminho perigoso para as nossas vidas. O Senhor nos chama a deixar o passado no passado e concentrar no presente momento, hoje e agora. É o agora que importa perante Deus. Podemos decidir no exato momento viver por toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu falei no domingo sobre uma decisão pessoal de estar seguindo a Jesus Cristo. É algo que eu não posso decidir por você, nem você pode decidir por mim. É uma decisão pessoal de estar seguindo a Jesus. Estar seguindo Jesus, isso significa que, para nós que somos nascidos de novo,
deixar o passado no passado e avançar para o que está diante de nós. É o hoje, é o agora que importa para nós diante de Deus. Deus é o Deus do agora e não do passado. O nosso relacionamento com Ele é sempre no exato presente e não no passado. O que passou, passou e não pode voltar mais. Mover-se para o passado é afastar-se de Deus, e isso é pecado. Se Deus quisesse que vivêssemos de alguma coisa do passado, isso aqui é algo que minha esposa falou um tempo atrás. Se Deus quisesse que nós vivêssemos de algumas coisas do passado, Ele teria criado um túnel do tempo para isso acontecer. Mas não. Túnel do tempo só existe no cinema. Ansiedade tem a ver com o medo do futuro e a depressão com o medo do passado. É importante para nós entendermos isto nessa noite. Ansiedade tem a ver com o medo do futuro e a depressão com o medo do passado. Os psicólogos estão sempre orientando seus pacientes a regredir, a voltar no passado e tentar resolver os problemas antigos. A pergunta para nós é: se o passado criou os meus problemas, por que eu desejaria voltar e viver novamente nele? Viver no passado irá sempre prejudicar o nosso crescimento. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, 2 Pedro 3, versículo 18, o apóstolo fala o seguinte, e aqui é tão crucial que nós segurarmos essa palavra como rema nas nossas vidas, nessa noite, hoje, dia 28 de janeiro de 2026, 2 Pedro 3, versículo 18, Pedro disse: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O importante para nós hoje é o agora, é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o agora que importa. É a hora para crescermos no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 4, versículo 7. Hebreus 4, versículo 7. O autor de Hebreus diz o seguinte. Hebreus 4, 17. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, Hebreus 4, versículo 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. No passado, tivemos grandes sucessos e terríveis fracassos. Todos nós. Épocas de vitórias e épocas de derrotas. Assim como tempo de alegria e incríveis tristezas. De incríveis tristezas. Então, é o agora. Ouça a sua voz. A questão é hoje e agora. Deus nos chama a viver hoje e agora intensamente com Ele. E não no ontem. O que passou, passou. Hebreus 3, versículo 15. Hebreus capítulo 3, versículo 15 está escrito: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Hoje e agora, não amanhã, hoje e agora, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É tempo de crescer na graça e no conhecimento do Senhor e nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É tempo de desfrutar dos milagres da graça. É tempo de deixar o passado no passado
e avançar para o que está diante de nós. É tempo de adorar o nosso Deus. É tempo de buscar, em primeiro lugar, a sua presença, porque todas as coisas nos serão acrescentadas. É tempo de invocar o Senhor, hoje e agora. Não no que passou. O que passou, passou. O que passou não tem mais condenação. Cristo, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Romanos 8:1. Por isso, Paulo diz em Filipenses capítulo